Boa, muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo para o nosso golazzo.com.br e também para o canal que é Fonte de Cálcio. É isso aí, aos poucos tentando retomar a produção de vídeos aí de coisas muito relevantes. Você que está acompanhando aí o Golazzo, o canal que é Fonte de Cálcio, bem sabe das nossas lives, que falamos aí da rodada que acaba de acabar ou está próxima de acabar e trazemos toda a nossa repercussão, a gravação do podcast também, a produção de vídeos com as prévias das partidas e é claro que o mais essencial está lá no golazzo.com.br, o nosso depósito de informações essenciais para quem gosta do futebol italiano, mas quando alguma coisinha mais interessante acontece, a gente vem, liga o microfone para falar e opinar, e é exatamente isso que eu vou fazer a partir da primeira convocação séria da seleção italiana em 2023. Acabou de acontecer, o senhor Roberto Mancini chamou jogadores aí que vão disputar os primeiros jogos do mais importante aí do ano, que são as eliminatórias para Euro 2024. A Itália já tem o seu grupo definido e agora, 23 e 26 de março, acontecem os primeiros jogos contra Inglaterra e Malta, os primeiros desafios aí. E quem que vai representar a seleção italiana? É aqui que eu vou trazer a minha rápida opinião sobre cada um dos jogadores, mas falando de maneira antecipada, eu diria que há um claro sinal de desespero aí do senhor Roberto Mancini e um claro sinal de que o cara ainda está testando, mesmo quando deveria ter certezas. Não é Copa do Mundo, não é nem Eurocopa, mas é como se fosse. Acho muito difícil, complicado, não é um cenário nada favorável para fazer tanto teste assim, e eu identifiquei alguns sinais. Quero que você diga se você concorda com essa escalação e com a minha interpretação da coisa também, beleza? Vamos lá, começando, tá lá no golazzo.com.br toda a escalação não, a convocação, é lá que eu vou conferir aqui os nomes, começando pelos goleiros, que é onde eu tenho quase nenhum problema aí, começando por Donnarumma. Donnarumma é um cara que está cada vez mais calvo, né, lá no PSG. Eu tenho, acho que, uma antipatia, mas que não chega a cruzar a linha de dizer que o cara é ruim, o cara não joga. É o titular da seleção italiana, é óbvio que tem que chamar. Embora eu tenha feito campanha por outros 3 nomes, foram 4 chamados aí. O Falcone do Lecce também está pegando muito bem. Tem vários jogadores aí que estão apanhando bastante, especialmente na função de goleiro, mas apanhando bastante no campeonato italiano, o que mostra serviço, né? Se você está num time pouco virtuoso, pouco consistente defensivamente, você vai trabalhar bastante e tem chance de mostrar seu trabalho. O Falcone foi, não sou muito contra. O Meret do Napoli, sem dúvida, merece. E o Provedel na Lazio também, outro que tem trabalhado bastante. Quais são os 3 nomes que eu citei, que eu tenho citado com frequência? Carnicer, da Cremonese, uma das piores campanhas da Série A. Vicário e Provedel, seriam os meus 3 nomes. Carnicer, que foi chamado para a seleção italiana de base, não foi para a principal. Então ele ainda tem idade para transitar entre as duas versões da Azzurra aí. Então foi para lá, e o Vicário está machucado, por isso que não está. Com certeza estaria. Então nessa função de goleiro eu estou meio alinhado aí com o senhor Roberto Mancini, sem grande problema. Aí começa a ter problema nos defensores. Acerbi na Inter, definitivamente eu não chamaria. Eu acho péssimo, mas assim, na Lazio eu já não chamaria, e na Inter eu acho que ele não é o grande causador dessas partidas ruins da Inter. Perde para o Spezia, perde para o Empoli em casa, mas aquela consistência que era tão famosa, tão virtuosa na época do Conte, depois na própria época do Inzaghi, com Bastoni, Skriniar, De Vrij e tudo mais. Entrou o Acerbi, eu acho que ele não faz essa função, eu com certeza não chamaria. E a mesma coisa para o Bonucci da Juventus. Assim, quem acompanhou as últimas apresentações do Bonucci vê que é aquilo que a gente falava antes do Chiellini, que acabou ganhando a própria Euro, mas ali para mim já era o momento de ter acontecido a transição. Felizmente aconteceu o título, ele não provocou nenhum problema, não falhou. Longe disso, apesar das minhas críticas, não aconteceu, mas assim, o Bonucci estar na seleção, acho que é mais uma evidência desses problemas aí do Mancini. Eu acho que tem o sinal de desespero de um lado, que eu vou desenvolver ao longo dessa convocação, e essa teimosia dele. A gente viu muito isso com o Tite no Brasil também. É simplesmente fechado com alguns nomes e vai levar, independente do que acontecer. Sinceramente, o Bonucci é um exemplo disso, e
Acho que não cabe mais espaço para ele. O que eu vi, o pouquíssimo que eu vi dele na Juventus quando entra, é assim, lento, é aquela clássica característica de um zagueiro que ainda pode jogar, mas nesse nível de exigência aí, talvez não. E assim, ele chamou para ele ser banco, e eu vou falar os outros nomes aqui. Eu não sei se ele vai colocar o Bonucci no banco. Aí o Buongiorno fazendo a sua estreia aí, o zagueiro do Torino, acho ok, mas assim, para mim parece mais um teste no momento que você não deveria testar ninguém. O Darmian na Inter, sensacional, gosto. O Di Lorenzo no Napoli também, um dos bons valores do Napoli nessa campanha maravilhosa na temporada aí. O Di Marco na Inter também já teve uma fase melhor, mas é um cara excelente, faz aquela função que eles chamam de terzino na Itália, que, claro, está convocado como defensor. Você vai ver o Di Marco chutando para o gol, lá na frente cruzando também, então é bom ter esse agudo aí, que não é uma característica muito italiana, mas que o Di Marco faz bem. O Romagnoli na Lazio também, para mim é um Acerbi da vida aí, sabe? Pro grupo talvez ter ele ali no banco, mas mesmo no Milan foi o capitão ali que levantou o Scudetto. Sinceramente não me encantou. Scalvini da Atalanta soa também como mais um teste. Spinazzola sensacional, melhor jogador da Itália na Euro mesmo se quebrando, finalmente voltando na Roma. E o que eu vi na Roma, assim, voltou a ser ele mesmo, independente da lesão seríssima que teve na própria Euro. Então maravilhoso, titular absoluto, tomara. E o Tolói na Atalanta também nenhum problema com a convocação dele. A gente avança para o meio campo. Barella na Inter, ok, não tá mais naquela fase Barella que a gente se encantou, mas tem que ser titular absoluto dessa seleção italiana, especialmente pela concorrência que o Mancini criou. Cristante na Roma, ok também, sem grandes observações. Fratesi do Sassuolo, já vi melhores assim campanhas e momentos do próprio Fratesi, mas não contesto muito. Aqui eu começo a contestar o Jorginho no Arsenal. É que assim, não levar o Jorginho, assim, a gente não tem aquela fase super meio campos aí da Itália, então não levar o Jorginho eu levaria quem? Eu acho que pro grupo ainda pode ser, eu não sei se eu colocaria ele de titular, mas com certeza vai ser, né? Pellegrini na Roma, excelente, um dos meus favoritos aí no meio campo. Parece que ele dá uma sumida, a gente tem uma característica meio brasileira do Pellegrini, né? Faz aquele golaço de falta no derby contra a Lazio, dá uma baita de uma assistência e tudo mais, e a gente fica um tempo sem saber nem se o Pellegrini está jogando. Mas sim, excelente, tomara que seja titular, acho que não vai. O Pessina no Monza, parece que ele está melhor na Atalanta, né? Acho que teve 2 jogadores na Euro que entraram e se tornaram quase titulares, assim. Foi primeiro o Chiesa, se aproveitando da má fase do Berardi, que eu acho que dura até hoje, e o Pessina também, virou o 12º jogador. Quando não usava titular, era, putz, o jogo tá travado, coloca o Pessina e vamos fazer acontecer. No Monza, é um outro cenário, diferente da Atalanta, mas não tem rendido tanta a mesma coisa, mas eu acho uma boa convocação, não sou contra não. O Tonali no Milan, acho que finalmente começa a atingir o status que foi aplicado nele sem muita razão. Então, era um cara muito celebrado simplesmente por ser parecido fisicamente com o Pirlo. E aí ele foi jogando, e ele mesmo já dizia que não tem nada a ver com o Pirlo, que ele parecia muito mais com o Gattuso. E é verdade, claro, com muito mais técnica, bate até falta, mas se tivesse que tombar para um lado o Pirlo ou Gattuso, é muito mais Gattuso, mas com a virtude imensa, para mim é titular, se tiver condições é titular. E aí chega naquele que vocês com certeza vão discordar de mim, mas sem problema nenhum, Verratti do PSG. Eu nem chamaria mais assim. É um cara que sou suspeito para falar. Pode ter um pouco de antipatia também, que não deveria entrar numa análise de convocação de seleção, mas para mim nunca vi esse motorzinho que todo mundo fala, nunca vi ele sendo responsável, protagonista num time assim que foi campeão de algo, seja no PSG, seja no Pescara da vida, seja na seleção italiana com o título da Euro. Nunca foi para mim, eu acho que foi um acordo, um contrato social global de que o Verratti é sensacional. Todo mundo aceitou e foi lidando a vida dessa maneira, mas para mim eu nem chamaria mais o Marco Verratti. E os atacantes? Bom, Berardi do Sassuolo, para mim, é o que eu falei, desde a Euro nunca mais foi o mesmo. Tem o lado virtuoso de ser
ídolo no Sassuolo, um cara que decidiu ficar apesar das propostas, mas isso não significa nada para a seleção italiana. Eu não chamaria, tá? Berardi não chamaria. O Chiesa na Juventus ainda estava a lesão que não pegou o Spinazzola, parece que pegou o Chiesa, né? Ele ainda não está naquele ritmo alucinante que chegou exatamente na Euro e foi interrompido com a lesão gravíssima, mas está voltando. Se está em condições, chama, eu concordo. O Gnonto do Leeds, sim, aí eu acho que tem um pouco de fundamento nesses testes, toda essa fase não indo à Copa do Mundo, amistoso. No final de dezembro, o Mancini chamou, acho que 60 jogadores praticamente, alguns de Série B, alguns que jogavam fora da Itália. Ali é o momento de teste, né? E não exatamente agora, mas em toda essa transição aí, o Gnonto foi surgindo e o que eu vi eu gostei. Eu acho uma boa, sim, ter ele na seleção italiana. O Grifo no Freiburg, sinceramente, não vejo. Aí começa já esse meio desespero, embora ele tenha chamado o Grifo anteriormente em outras ocasiões. Simone Pafundi da Udinese. Eu, sinceramente, não faço ideia. Não lembro de ter visto o senhor Pafundi aí jogando, não vou arriscar, mas para mim é isso. E aí? Por que foi convocado o tal do Pafundi e não foram outros jogadores? Ou ninguém no lugar? De onde saiu esse nome? Claro, ele está fazendo trabalho de investigação, de conversa com jogadores, de análise de desempenho, tudo bem, mas é difícil, né? Vai ser o titular? O Pafundi? Eu duvido. Matteo Politano no Napoli. Ele tá sendo ruim no Napoli? Não, mas ele tá fazendo alguma coisa que tá causando todo esse bom momento? Porque o Elmas, para mim, tá muito melhor que o Politano. Assim, é claramente um cara que tá testando em eliminatórias de Euro. Qual que é o objetivo? A própria Euro, novamente? Mas tem que classificar antes. É a Copa do Mundo? Mas tem que classificar antes. Matteo Retegui, Clube Atlético Tigre. E aí, assim, eu vou citar o Scamacca no final das contas, que vem do West Ham. Parece que não está em boa fase lá, mas para mim é o titular, o bomber titular aí. Não ter o Immobile também dá um sinal de que, não tem muita teimosia, assim. Será que ele está realmente assimilando as coisas e está pensando com uma outra cabeça, se permitindo identificar melhor aí momentos de jogadores e essa transição para aquela suposta má fase? Me parece que não, porque essa naturalização do Retegui aí, parece que é nascido argentino, é o que eles chamam de oriundo, né? Tem esse termo específico que já foi mais pejorativo, mas, por exemplo, Jorginho é oriundo, Tolói é oriundo, aqueles caras que não nasceram propriamente na Itália, mas têm a cidadania e optaram jogar pela seleção italiana. E assim, já tem umas 2 semanas que o noticiário italiano começou a falar o nome desse cara. Óbvio que eles descobriram que ele seria convocado. E eu não fazia ideia quem era, ainda não faço ideia quem seja. E para mim, não é mirando individualmente no Retegui, mas é um indício do claro desespero que bate no senhor Roberto Mancini e toda a seleção italiana. Porque a minha impressão é que no passado essa naturalização acontecia de uma forma mais natural. Mas assim, o cara que foi muito cedo para a Itália, nunca foi convocado pela seleção brasileira e tudo mais, e vai. Agora parece que assim, nossa, nós não temos um jogador para jogar nessa ponta aqui, que ele seja mais espetado, que ele faça gol de cabeça. Dá uma olhada aí no mapa, vai lá no México, vai em qualquer outro lugar, vê se tem alguém aí, algum argentino, algum brasileiro, algum mexicano, alguma coisa assim, que tenha essa característica que a gente possa naturalizar. Tá muito a cara que foi isso. Eu não sei se foi isso, eu não quero acreditar que tenha sido isso, mas tá muito assim, essa impressão de que bateu um claro desespero, de que a gente não vai conseguir formar com os jogadores que a gente tem aqui, que a gente conhece, os nomes conhecidos, que eu discordo, que é plenamente capaz de fazer isso, na Euro já fez, e aí agora começa esse desespero, assim, é claramente um mix, concluindo aqui a minha análise dessa convocação, de sinais de desespero, de que precisamos contratar jogadores, e eu sinto dizer isso aqui, porque não tenho nenhum problema com naturalização e tudo mais, mas claro, sinal de desespero, e a teimosia de sempre dele, que ele vai fechar com alguns jogadores, e que sim, foram campeões da Euro, mas e depois disso? Será que não precisava mesmo, depois do título, ter essa transição que o próprio Chiellini provocou? Mas só aconteceu por causa dele, porque ele quis. Ele falou, eu quero fazer um jogo de despedida, eu vou sair da Juventus, eu vou para os Estados Unidos.
Do contrário, estava aí até hoje. Será que não tem que ter essa transição, não só por idade, mas de desempenho, de vontade, sendo que claramente o que tirou a Itália de mais uma Copa do Mundo foi falta de vontade, porque a qualidade sempre foi a mesma, dos mesmos jogadores. Então, essas invenções aí, alguns nomes que ficaram de fora também, para mim, resumem essa convocação da Itália em duas palavras: desespero e teimosia, e é o que a gente vai ter para enfrentar aí Malta e Inglaterra. Deixe o seu comentário sobre essa convocação e o que você achou desses nomes chamados e se a Itália vai sim se classificar para a Euro, porque eu não acho exagero nenhum a gente começar a questionar se isso vai acontecer. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima!